noite para trazer a esse altar mulheres e homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que têm o que dar para você. E eu vou receber nessa noite uma missionária, pastora, uma mestre na palavra, que tem feito uma revolução pelo Brasil, e Deus sabe aonde estão chegando essas mensagens. Nós temos visto mulheres nessa década se levantando como em nenhuma outra década. Mulheres cheias do conhecimento da palavra e do conhecimento do poder do Espírito Santo. Então, pelo amor de Deus, nessa noite, eu quero te desafiar a fazer algum barulho e receber a missionária Helena Raquel, por favor. Vamos ficar de pé. Querida pastora, missionária, mulher cheia do Espírito Santo, professora da palavra também, e de tantas outras coisas que a gente ensina através da vida com Cristo. Eu quero dizer que, nessa noite, Deus te escolheu para as primícias. Deus te escolheu para o primeiro tempo de uma conferência profética, onde nós estamos preocupadas em mergulhar nas águas profundas. Nós não estamos aqui em busca de entretenimento. Nós não estamos aqui em busca de fazermos coisas de mulherzinha. Nós estamos aqui para estudar a palavra com força. Então, faz um favor para nós. Não guarda nada. Entrega tudo. Porque nós estamos morrendo de fome. Amém, missionária, pastora? Deus abençoe. Glória a Deus. Ao nosso amado seja glória, louvor, honra e sabedoria. Ele é o nosso Deus e é por Ele que estamos aqui. Deus seja louvado pela vida e pelo ministério da pastora Fernanda Brum, de seu esposo, pastor Emerson Pinheiro, e de todos vocês que aqui estão para celebrar ao Senhor nesta noite. É claro que eu me sinto honradíssima em participar das primícias deste congresso, esta abertura. Estou feliz e cônscia da responsabilidade de ministrar uma multidão de mulheres nesta noite. Se você pensa que esse lugar está bonito, daí de onde você está, você não imagina como está daqui de onde eu estou. Realmente este lugar está muitíssimo abençoado e especial. É uma alegria estar com vocês. Amadas, amados, vamos abrir as nossas Bíblias no texto sagrado. Eu estive orando ao Senhor por esse nosso encontro, e ainda hoje, por 3 vezes eu orei, até que pela 3ª vez eu pude ter a convicção do que Deus deseja para esta noite. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 28. E como sempre costumo dizer, aproveite para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Nos diz assim o texto sagrado, na versão que eu estou utilizando. Na verdade, já veio os de onde se extrai a prata, e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade lhe esquadrinha as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habita, de maneira que não se pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina e nunca a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 1 e 2. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas.
os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos de oleiros. Desocupem suas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, segure firme na mão dessa pessoa que está do seu lado, mas só vale se você tiver comunhão com ela. Se estiver aborrecida, não vai funcionar, ok? Vai ter que fazer as pazes agora. Aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Soberano Deus e eterno Pai, glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta noite. Tu és bendito e o Teu nome é glorioso. Aqui está a Tua palavra, fale e não te cales nesta noite, e toda a glória será dada ao Teu nome, porque temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre Tua e não nossa. Saca-me da Tua aljava e acerta o Teu alvo. Nós oramos crendo em o nome de Jesus, amém. E você senta dizendo glória a Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala do ouro, a Bíblia está falando de uma unidade de valor poderosa. O ouro aponta para aquilo que existe de mais precioso. Existe um texto em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que eu especialmente gosto muito, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra acertada, dita no momento em que pode-se ter proveito dela, é comparada ao ouro. Nesse mesmo capítulo, no versículo 12, o sábio repreensor também é comparado ao ouro. A Bíblia, quando fala de ouro, fala de alguma coisa extremamente preciosa, valiosa. E você precisa entender que quanto à sua vida, à sua existência, Jesus deixou claro que não existe nada mais precioso do que você. Em Mateus capítulo 12, versículo 12, quando Jesus foi interrogado sobre algumas questões relacionadas ao sábado, Jesus disse: ora, quando uma ovelha de vocês cai em um buraco, em um abismo, vocês vão lá e pegam esta ovelha, e todos estes que estão aqui valem mais do que uma ovelha. Outra vez, quando Jesus estava falando sobre ansiedade, sobre o olhar no futuro, preocupações, Jesus disse que nós valemos mais do que os pássaros. Jesus deixou claro durante todo o seu ministério, toda a sua trajetória, que não existe nada mais valioso do que o homem. Ele mesmo chegou a confrontar os seus ouvintes dizendo: o que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, durante muito tempo, a gente se enxergou como barro, e se enxergando como barro, a gente acabou também entendendo que, já que sou barro, eu tenho valor de barro. E introduzindo essa mensagem, eu preciso que você entenda que você é barro na essência, você é barro na formação, você é barro na fragilidade, mas você é o único vaso de barro que tem valor de ouro. Você não vale barro, você vale ouro. E para que você consiga entender, eu trouxe um texto que elucide isso, que é o texto em Lamentações. Quando o profeta está falando sobre catástrofes sociais, políticas, morais, espirituais, e ele disse assim: olha, uma das formas de mostrar essas catástrofes são um homem ou uma mulher, um jovem que antes era reputado por valor de ouro, hoje ele tem valor de barro. Como nós não estamos nessa dimensão de catástrofes, como nós não estamos nessa dimensão de desgraça, como nós não estamos nessa dimensão de apostasia, aqui ninguém vale barro, aqui todas nós valemos ouro. Eu gostaria que você, confiadamente na palavra que está sendo liberada, olhasse para pelo menos duas meninas e dissesse a elas: você vale ouro. Oh, glória,
ao nome de Jesus. Você vale ouro. 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 Eu não sei o que andaram falando sobre você, mas você vale ouro. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas você vale ouro. Eu não sei quantas vezes você se sentiu menos do que isso, mas o Eterno está nos reafirmando nesta noite. Você vale mais do que ovelhas, você vale mais do que pássaros, você vale mais do que reinos, você vale mais do que fortunas, você vale ouro. 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 E aí a gente estaciona no capítulo 28 do livro de Jó. E Jó é um homem incrível. Primeiro, ele é incrível porque ele é multicultural. A capacidade que ele tem de discorrer sobre diversos assuntos é assustador. Ele é incrível porque eu conheço algumas pessoas multiculturais. O Brasil, na verdade, tem algumas pessoas assim. Mas o que diferencia Jó é que ele consegue manter esse nível com o corpo coberto de chagas, com a dor da perca de todos os filhos, com a vida financeira arruinada, e tendo ao seu lado uma esposa que lhe ama e que está ali para ajudá-lo, mas que também está vivendo uma crise existencial muito profunda. E Jó consegue filosofar, poetizar, falar sobre teologia, biologia, como se ele estivesse assentado em uma cadeira confortável, como todas vocês estão. A capacidade que Jó tem de produzir o melhor no pior não é coisa de gente normal, é coisa de crente. Ser multicultural é coisa de gente. Conseguir produzir o melhor e manter o raciocínio intacto no meio de uma tempestade é coisa de gente que crê em Deus e teme a Deus. Eu sou membro de uma igreja Assembleia de Deus e nós utilizamos um inário chamado harpa cristã. Talvez a maior parte de vocês conheça. Esse glória a Deus já foi de assembleiano apaixonado. Essa gente não se controla. Não se controla, pastor, é uma coisa terrível. E eu estou citando a harpa para dizer que lá tem uma canção que expressa bem isso sobre Jó. A canção diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Isso não é uma coisa coerente, porque quando a gente está em tribulação, a gente quer ficar quietinho e não produzir nada, mas o Espírito de Deus em nós nos habilita, nos piores momentos da nossa vida, produzir as melhores coisas. Então eu vou abrir um parênteses para liberar uma palavra profética para você. É nos dias de maior dificuldade que as melhores coisas sairão de você. Se alguém está pensando que você vai azedar por causa dessa tribulação, esta pessoa vai beber o seu melhor vinho agora. Glória a Deus. E aí, os amigos de Jó chegam para conversar com ele. E Jó mantém a conversa no altíssimo nível, mesmo diante de tudo que eu já relacionei. E de repente eles resolvem conversar sobre sabedoria. E Jó abre a boca para comparar sabedoria à busca que o mineiro tem em relação ao ouro e às pedras preciosas. Quando eu pego a fala de Jesus, a declaração do profeta Jeremias sobre o caos instaurado que faz com que vasos que antes tinham valor de ouro tenham valor de barro, e eu vejo Jó falando sobre o caminho do mineiro, eu consigo juntar essas informações e perceber que Jó não está falando de assuntos ao vento, mas que Jó está sendo inspirado pelo Espírito Santo a nos dizer coisas incríveis sobre a nossa própria vida e sobre a nossa própria história. Jó está discursando sobre o caminho que o mineiro faz para encontrar as pedras preciosas. E já no versículo de número 2, ele diz algo muito interessante,
que já começa a descortinar aonde eu me encontro como um vaso que tem valor de ouro nesse texto. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. A primeira declaração de Jó, a partir do versículo 2, é que não é fácil. Não é fácil encontrar o ouro. Não é fácil encontrar as pedras preciosas. Não é como ir a uma macieira e colher maçã. Não é como ir à videira e recolher uvas. Jó está dizendo que para um mineiro trazer as pedras e o ouro, ele terá que empreender esforços como nunca antes até ali. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Não diga nada, só dê uma olhadinha para ela. Bonita, não? Cheirosa, não? Elegante, não? Sabe o que acontece? A gente está tão acostumado com essa imagem de alguém sentado do nosso lado num culto de domingo. Bonito, cheiroso, elegante. Que na correria da vida, a gente esquece que essa pessoa não foi sempre assim. E que ela deu muito trabalho ao mineiro para que ela ficasse assim e chegasse até aqui. E como na maioria das vezes nós esquecemos disso, nós não damos a essa pessoa o valor que ela tem. Então eu quero lhe dizer, trata bem dessa pessoa. Não contraria se não houver a extrema necessidade. Se ela desaparecer, ligue. Se ela não atender, envie um e-mail. Se ela não atender, entupa a caixa dela de e-mails. E se ainda assim ela não atender, amanheça na porta da casa dela dizendo: ei, você está sumida, há um tempão que eu não te vejo. Porque por mais que pareça que ela é uma pessoa comum, ela não é uma pessoa comum. Ela é alguém que o mineiro empreendeu muitos esforços para trazer até aqui. Por isso, se você é alguém a quem Deus tem dado autoridade para ministrar em sua igreja, seja cauteloso com o que você diz. Procure ferir ao menos possível as pessoas, porque nenhum de nós desceu aos lugares que o mineiro desceu para fazer aquilo que ele fez. E se você percebeu que aborreceu, peça perdão. E se você percebeu que magoou, abrace. E se for preciso, ande 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas. Mas não desista de alguém que o mineiro teve tanto trabalho para colocar aí do seu lado. Glória a Deus. O ferro tira-se da pedra. E da pedra se funde um metal. Ele põe fim às trevas e de toda a extremidade ele esquadrinha. Deixa eu lhe explicar, porque Jó está utilizando palavras vivas naquele contexto e uma linguagem poética bastante rebuscada. Jó está dizendo que o mineiro, quando ele começa a imaginar, a prever, a sonhar que tem pedras preciosas ali, quando ele olha para um poço, ele só vê escuridão nele. Mas ainda assim, só vendo escuridão, ele sente, tem alguma coisa valiosa ali. Aí alguém tenta dissuadi-lo da ideia, não tem nada ali. Mas ele olha e diz, eu sei que tem. Alguém chega ao lado dele, olha também e diz, não tem nada, eu só estou vendo um buraco escuro. Ele diz, você está vendo um buraco escuro, mas eu estou vendo pedras preciosas dentro dele. Não, mas eu não estou vendo nada. Mas o mineiro diz, eu sou capaz de ver. Eu consigo ver além da escuridão aquilo que eu quero tirar do fundo e trazer à luz. Eu olho para Sara e eu vejo uma mulher sem filhos. Deus olha para Sara e vê a mãe de multidões. Eu olho para Davi e vejo um rei caído. Deus olha para Davi e vê um homem segundo o seu coração. Eu olho para Pedro e vejo um apóstolo covarde. Deus olha para Pedro e vê um pregador avivado. Eu olho para Abraão e vejo um velho sem filhos. Ele olha para Abraão e vê o pai de multidões. Eu olho para Esther e vejo uma órfã judia. Ele olha para Esther e vê uma poderosa rainha.
nas tuas mãos, eu tenho uma palavra de Deus a lhe entregar. Nesta noite de quinta-feira, cante, porque Ele viu em você o que ninguém viu. Adore-o, Ele viu em você o que ninguém viu. Alguém olhou e disse: só vejo medo. Ele diz: eu vejo uma pedra preciosa. Alguém olhou e disse: só vejo doenças. Ele disse: eu vejo uma pedra preciosa. Alguém olhou e disse: só vejo fracassos. Ele diz: eu vejo uma pedra preciosa. Alguém olhou e disse: só vejo desistência e falência. Ele olhou e disse: eu vejo ouro. Tem ouro ali, tem ouro ali. Abre estradas para as minas, longe dos transeuntes, e dependurado oscilam de um lado para o outro. Jó está dizendo, ele olha para o poço escuro e decide: eu vou me lançar dentro dele. O mineiro pega uma corda, ata ao corpo e desce. Longe dos transeuntes. Para o mineiro chegar à pedra preciosa, ele terá que abrir um novo caminho por onde ninguém passou antes dele. Ele se lança e desce. Jó diz: dependurado oscilam de um lado para o outro, e a ideia é de um movimento pendicular. Jó está revelando a prática da extração do ouro nos seus dias. Quando o mineiro atava a corda ao seu corpo, descia pelo poço escuro, fazendo um movimento pendicular até o fundo do poço. Conforme o mineiro ia descendo, ele arranhava os braços. Conforme o mineiro ia descendo, ele sujava a roupa. Conforme o mineiro ia descendo, ele rasgava parte da roupa. Mas ele estava decidido: eu vou descer lá embaixo, porque lá embaixo tem alguma coisa preciosa para mim e vale a pena. Eu estou falando de alguém que está em solo firme e que não tem necessidade nenhuma de se arriscar descendo num poço, rasgando a roupa, manchando a roupa e lanhando os braços, mas ele faz isso porque ele olha para baixo e decide: tem alguma coisa preciosa lá embaixo. Eu não preciso explicar muito, eu sei que estou pregando para pessoas inteligentes. A única pessoa que olhou para um poço escuro e decidiu descer, mesmo lanhando os braços, mesmo ferindo o corpo, mesmo rasgando as vestes, o único que teve coragem de descer, sacrificando a vida, e não foi para ser herói nacional, não foi para ganhar um filme em Hollywood, também não. Ele só fez isso porque ele olhou no fundo do poço e decidiu: tem gente preciosa lá embaixo e eu vou descer. Você disse que ninguém deu provas de amor a você. Você disse que nunca uma pessoa demonstrou que de fato lhe amasse. Pelo amor de Deus, olhe para os céus nesta noite, porque tem alguém dizendo: eu desci e desceria quantas vezes fossem necessárias, só para ter você na minha mão, só para ter você nas minhas mãos. Mineiro desce e fica quietinho lá trabalhando. Mineiro desce e ninguém mexe com ele. Mineiro desce e ele continua trabalhando em secreto. E de repente, Jó diz assim: a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como pelo fogo. Sabe o que Jó está dizendo? Jó está dizendo o seguinte: quem vê o lugar que o mineiro está trabalhando, não percebe por cima nenhuma diferença. Porque da terra continua procedendo pão, árvores frutíferas,
ervas que nascem de semeaduras involuntárias. Jó diz que por cima está tudo parado. Por cima está tudo igual. Por cima nem parece que tem alguém trabalhando por baixo. Mas embaixo, a terra está sendo revolvida como por fogo. A palavra revolvida, esse vocábulo na língua portuguesa, você vai encontrar na Bíblia muitas outras vezes. Mas na língua bíblica, exatamente como está disposta aqui, você vai encontrar apenas mais uma vez. Eu estou falando de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5. Olha o que está escrito lá. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o teu Deus te amava. Essa palavra trocou, na língua portuguesa, é diferente de revolver, mas na língua bíblica está sendo utilizada a mesma palavra. Na verdade, quando alguém pensou que ia amaldiçoar o povo de Deus, Deus pegou aquela maldição e revolveu. Deus pegou aquela maldição e trocou. Deus pegou aquela maldição e deu um balanço nela. E quando Deus a balançou, Deus transformou a maldição em bênção. Quem olha a sua vida por cima, está vendo tudo igual. Quem olha a sua vida por cima, está vendo tudo parado. Quem olha a sua vida por cima, nem tem ideia do que o mineiro está fazendo por baixo. Ele lhe trouxe aqui neste primeiro dia para lhe dizer: acalma o teu coração, durma tranquila e não tenha medo de nada, porque enquanto tudo parece parado, as minhas mãos estão lá embaixo, revolvendo tudo, revolvendo tudo, revolvendo tudo. Eu estou liberando uma palavra para você: a maldição será trocada por uma poderosa bênção. Eu creio que Davi sabia disso. Porque Davi estava vivendo um péssimo dia. Sabe aquele péssimo dia? Péssimo dia. Absalão havia se insurgido contra ele. Ele estava descalço pelo caminho das oliveiras, com as mãos na cabeça, com os pés no chão, chorando. E aí um homem que não tinha nada para fazer. Sabe essas pessoas que não têm nada para fazer? Abriu a janela, viu Davi naquela situação e disse: eu vou me meter. Algumas pessoas querem falar algumas coisas e nunca as dizem até que encontrem uma boa oportunidade. Ao lhe ver por baixo, elas percebem a hora de dizer. Um homem chamado Simei vem andando atrás de Davi. Davi já está péssimo, já está mal. E ele começa a gritar: homem de sangue, homem de Belial. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está vendo Davi derrotado naquele momento. Mas isso é uma página do livro de Davi. Ninguém é autorizado a comentar uma história porque leu uma página. Para eu comentar uma história, eu tenho que ler o livro inteiro. Algumas pessoas querem comentar a sua história, mas elas só conhecem uma página do livro. E então ele começa a gritar: homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu a paga do que tu fizeste à casa de Saul. Não sabia nada. Se soubesse alguma coisa, saberia que Davi nunca se levantou contra a casa de Saul. Aí um dos servos de Davi, já chateados, aborrecidos, tristes, olham para Davi e dizem: Davi, nós não vamos permitir que esse homem te insulte assim, esse cão morto. Davi não responde nada. Davi olha para eles e após diz: se ele está me amaldiçoando, preste atenção, porque não é difícil, mas também não é fácil. Se ele está me amaldiçoando, é porque o Senhor disse: amaldiçoa Davi. Davi está dizendo: nada foge do controle de Deus. Aquele homem continua amaldiçoando, e aí você vai perceber aonde se encontra o que eu estou dizendo com o que eu agora trago de uma informação nova. Quando aquele homem continua andando e amaldiçoando, alguém diz: Davi, nós vamos cortar a cabeça dele. Davi disse: não faz isso. Deixe que ele me amaldiçoe. Quem sabe Deus não verá isso e me dará hoje uma grande bênção. Eu creio que Davi conhecia essa história de trocar maldição por bênção, revolver terra por baixo. Davi estava dizendo: ele está dando combustível para Deus agir mais rápido. Deixe ele me amaldiçoar, porque enquanto ele me amaldiçoa, Deus transforma isso em uma poderosa bênção. Levanta
Levanta tuas duas mãos lá em cima. Eu vou liberar uma palavra de Deus para você pela segunda vez. Nesta minha oportunidade, eu quero profetizar com ordem do eterno. O céu me autoriza a profetizar. Oh, aleluia. Nem tente fechar a boca de quem te amaldiçoa. Ele está trabalhando ao teu favor. Cada palavra que sair da boca dele, Deus vai revolver. Deus vai revolver. Deus vai revolver. Ei, eu ainda estou profetizando. Existem coisas que Deus não faria na sua vida se não fosse provocado. Quem se levantou contra você provocou o eterno. Agora ele vai fazer só para revolver. Da terra procede o pão. Embaixo é revolvida como pelo fogo. Essa vereda ave de rapina ignora. E nunca as viram os olhos do falcão. O mineiro, preste atenção, você precisa entender isso, porque vai responder alguns questionamentos seus. O mineiro está trabalhando lá embaixo. A ave de rapina está voando em cima. Mas ela não conhece o caminho que o mineiro abriu. Ela ignora, ela nem sabe que tem ouro ali. Eu estou dizendo, ave de rapina não encontra ouro escondido por Deus. Eu estou lhe falando de invisibilidade. De gente que vai estacionar do seu lado e não vai te ver. Vai bater o carrinho com o seu no mercado e não vai te reconhecer. De gente ruim, que você chora. Não quis casar comigo. Não chora, irmã, não chora. Você não percebeu que era uma ave de rapina? E que Deus nem permitiu que ele visse a sua grandeza, porque a ave de rapina não encontra ouro escondido por Deus. Algumas meninas aqui estão escondidas. Eu sei que você não está gostando nada disso, mas não tem jeito. Você tenta, né? Às vezes capricha no colorido da roupa, mas ninguém vê. Você diz, Deus, está brincando? Eu tenho uma amiga muito querida, muito linda, muito cheia do Espírito Santo. E ela não casou ainda, já tem um tempinho que ela está esperando. E a última vez que a gente esteve juntas, eu disse a ela, eu imagino que o que Deus está preparando para você é incrível. E esse camarada está lá dizendo, Deus não deixa ninguém ver. E Deus está trabalhando direitinho, ninguém vê, é impossível. Então não adianta você se precipitar e querer aparecer, porque enquanto Deus nos esconde, ninguém nos traz à vista. E depois alguém vai dizer, morava do meu lado e eu não vi, estudou comigo na mesma sala e eu não vi. Deus nunca vai permitir que aves de rapina encontrem ouro que ele mesmo escondeu. E pare de chorar, porque algumas pessoas que você acredita que poderiam investir no seu ministério não fazem porque Deus não deixa. Deus não vai deixar que a ave de rapina toque em ouro que ele está tendo tanto trabalho para tratar. Vou entregar uma palavra de Deus para você nesta noite. Só te enxerga quem te merece. Eu vou repetir. Só te enxerga quem te merece. A ave de rapina ignora esse caminho. Nunca ouviu os olhos do falcão. Nunca pisaram os filhos dos animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Deus está dizendo, eu abri um caminho até você. E os leões e os filhos dos leões, aqueles que tentam contra a sua vida, nunca poderão chegar nele. Eu estou me lembrando de um dia em que Saul vinha perseguindo Davi, até que ele conseguiu entrar na mesma caverna que Davi estava.
Era tão perto que ele sentia o cheiro de Davi, Davi sentia o cheiro dele. Sim, eu sei que isso não está na Bíblia, mas tem dias que a gente sente o inimigo tão perto que parece que a gente sente o cheiro dele e ele sente o nosso perfume. Saul sabia que Davi estava ali, de alguma maneira Davi também sabia que Saul estava ali. Como Deus permite que os nossos inimigos cheguem tão perto? Eles ocuparam a mesma caverna, os dois no mesmo lugar. Por que não se encontraram? Por que Saul não matou a Davi? Preste atenção nisso, porque enquanto Saul estava na caverna inferior, Davi estava na parte superior da caverna. Tem gente que já entendeu. Eles podem chegar bem perto de você, mas nunca vão lhe tocar, porque você está no andar de cima, no andar superior. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade que vai chegar, Ele me esconderá no seu pavilhão. Você está no pavilhão de Deus, ninguém toca em você. Tem unção de Deus na sua mão. Toque no ombro dessa pessoa que Deus colocou do teu lado, porque numa reunião espiritual como essa, ninguém senta do lado da gente à toa. Quem colocou ela do seu lado foi Jesus. Toque no ombro dela e diga: ninguém te toca, ouro de Deus. 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 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está lá ele trabalhando. Está lá ele trabalhando. Ave de rapina passa, não conhece. Filho de leão passa, não conhece. Quem passa vê tudo quietinho e até pensa que ele não está trabalhando, mas ele está trabalhando. A Bíblia diz que ele começa a trabalhar estendendo as suas mãos, separando os rochedos, revolvendo os montes desde as suas raízes. Lá embaixo ele tem que rolar pedras. Não é fácil, não é colocar a mão e tirar. Se existe algum especialista nessa área, eu quero que você entenda que eu estou falando da extração nos dias de Jó. Está rolando pedra lá embaixo, porque ele quer o ouro, mas à frente existem as pedras. Você precisa entender no relacionamento que você tem com as pessoas, que você já foi tão pedregoso um dia quanto essa pessoa de quem você reclama hoje. Para Deus me trazer até aqui, trazer você até o lugar que você está, Ele teve que rolar pedras. Ok? Sabe a irmã Noemi da Bíblia, que se tiver alguma Noemi aqui já vai ficar chateada. A irmã Noemi da Bíblia, uma irmã pedregosa. Ela era tão pedregosa que ela conseguiu fazer Orfa desistir. Você já fez gente desistir de você, mas desta vez você chegou num lugar onde o pessoal aqui não é mole não. Você está conhecendo a igreja de Jesus, aqui não se desiste das pessoas. Um dia Noemi disse às suas noras: olha, não dá, eu não tenho nada a oferecer a vocês, obrigada. Volte para os seus deuses, para a sua família. Acabou. E ela era tão pedregosa que Orfa foi. Mas Ruth decidiu: eu vou rolar essas pedras. Quem desistiu de você, perdeu. Mas uma mão poderosa disse: eu vou rolar todas estas pedras.
Ela disse: não insista para que eu te deixe, nem para que eu te abandone. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde tu reclinar a tua cabeça, ali eu reclino a minha. Onde tu morreres, eu morro e serei sepultada. Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não fica uma pedra na frente, tem que sair. Agora que o mineiro está diante do ouro, preste bastante atenção no que vai acontecer. O texto diz assim, versículo de número 11: os rios tapa. Jó está prevendo uma coisa comum. Na medida em que o mineiro vai rolando as pedras, Jó está prevendo uma inundação. Eu disse inundação, diga inundação. O mineiro está trabalhando em você, o mineiro está trabalhando por você, e Jó está prevendo que de repente haja uma inundação. As águas na Bíblia falam de santificação, falam de palavra, falam de regeneração, mas também falam de aflição. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. Olhe para cá e perceba o que Deus está nos dizendo com essa palavra. Quando o mineiro retira as pedras e vai colocar a mão no ouro, vem um rio. E qual é a intenção desse rio? Alagar o lugar e não permitir que o trabalho seja concluído. Existem pessoas aqui que viveram inundações terríveis nos últimos 10 anos. E algumas dessas situações foram aflições naturais da vida. Mas mesmo assim havia uma expectativa do nosso adversário, do adversário de Deus acerca disso. Porque todas as vezes que ele vê um rio inundando a nossa vida, a expectativa dele é esta: é agora que ela vai sair da mão do mineiro. Ele pensou que aquele luto tiraria você da mão do mineiro. Ele pensou que aquela traição iria tirar você da mão do mineiro, que aquela decepção ia tirar você da mão do mineiro, e que aquela escassez ia roubar você do mineiro. Mas Jó diz, ele tapa os rios. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa palavra e descobri que aqui tapar é atar, tapar é fechar e tapar é enrolar. Como boa pentecostal, eu gostei do enrolar, um rolo, isso aí. Eu pensei, isso é ótimo. Deus vai pegar o rio e vai dar um nó nele. Deus vai pegar o rio e vai enrolar ele. Esse rio que veio na sua direção, na expectativa de atrapalhar o que o mineiro começou na sua vida, ele está dizendo: não temas, eu vou dar um nó nessas águas. Eu vou repetir porque algumas pessoas não entenderam o que você está vivendo ou o que provocaram contra você. Não vai tirar você das mãos de Deus e nem vai atrapalhar o que Deus começou a fazer. Ele está liberando uma palavra para você. Eu já dei nós em rios por você muitas vezes e eu vou dar de novo. Ninguém vai tirar você da minha mão. Ninguém vai tirar você da minha mão. Ninguém vai tirar você da minha mão. Ele dá um nó. Ele consegue jogar pedras e parar aquele rio. E agora o ouro está nas mãos dele. Você sente que você está na mão dele? Eu sinto. Eu só podia chegar aqui nesta noite porque eu estou na mão dele. Ninguém mais poderia me trazer aqui além dele. Você só está aqui porque você veio na mão dele. Fizeram de tudo para você desistir, mas você chegou porque você está na mão dele. Você só saiu daquela UTI porque você está na mão dele. Você só sobreviveu ao câncer porque você está na mão dele. Você só está de pé mesmo diante de tantas perdas porque você está na mão dele. Você resistiu tantas tragédias ao longo da sua vida porque você está na mão dele. Nem as mais profundas decepções conseguiram roubar a sua fé. Não é porque você é uma super mulher, é porque você está nas mãos dele. Ele vem subindo. Você lembra
Que no início teve gente que diz assim, não entra nesse buraco não, não tem nada aí. E ele disse, tem. Você lembra que no início falaram assim, só tem escuridão aí, não vai aí não. E ele disse, tem ouro aí. Jó diz que ele traz à luz o que estava escondido. O mineiro pega o ouro e vai subindo, fazendo o caminho de volta, mas agora com ouro na mão. Talvez um baldinho, um cestinho, um saquinho, mas agora ele tem ouro na mão. E quando ele chega lá em cima, o texto diz que ele traz a luz, e a ideia aqui, a partir das palavras na língua bíblica original, é abrir a mão e colocar diante do sol. Ele abre a mão e coloca diante do sol, e é como se ele dissesse para todos que não acreditaram, olhe aqui como valeu a pena, olhe aqui como eu tinha razão, olhe para cá. Nem adianta você falar, eu não quero aparecer, não é você que vai aparecer. Oh, eu nem tenho projetos de que as pessoas olhem para mim e saibam quem eu sou. Não é você quem vai se promover. É aquele que um dia enfrentou o descrédito por sua causa. Ele faz questão de abrir a mão diante do sol e falar para todos que não acreditaram, eu tinha razão, é ouro que eu tirei do fundo do poço. Eu não sei se as tímidas vão gostar, mas olhe para pelo menos 2 meninas e diga a elas, se prepare para aparecer. Diga a elas, ele vai exibir você. Ele vai exibir você. Ele vai exibir você. Ele vai exibir seus talentos. Ele vai exibir sua voz. Ele vai exibir seu potencial. Ele vai exibir seus sentimentos mais valiosos. Ele vai exibir a unção que Ele está colocando sobre você. Ele vai exibir o seu testemunho. Ele vai exibir a restauração que Ele vai fazer em sua casa, em seus relacionamentos, em sua família. Nem peça para ficar escondida, porque Ele não vai aceitar. Ele está abrindo a mão diante do sol e está dizendo, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Levante do seu lugar adorando a Ele nesta noite. Aplauda e glorifique. Se você tem línguas estranhas para falar, abra sua boca e fale. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Seja edificada, seja edificada, seja edificada. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Traz para perto uma pedra preciosa e comece a orar com ela agora. Traz para perto de você uma pedra preciosa e comece a orar com ela agora. Eu não sei o que ela ouviu até chegar aqui, mas o que ela está ouvindo de Deus esta noite é: você vale ouro. Eu acreditei em você, eu desci por você, eu trabalhei em você, eu enrolei rios por você. E agora eu vou mostrar a todos que não acreditaram. Valeu a pena. Valeu a pena. Replacharacancho rebalai. Valeu a pena. Valeu a pena. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Todas as mentiras que Satanás falou estão caindo por terra. Vá orando. Todas as palavras que atingiram você como uma seta estão sendo quebradas agora. Vai orando. Orianda la shuricanta. Você está nas mãos dele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre este lugar agora, Espírito Santo. Começa a encher esses vasos de barro com ouro, ouro, ouro e ouro. Que tesouros sejam depositados nos vasos de barro, para que eles tenham um valor maior do que o ouro nesta noite. Aleluias. Eu não sei quantas perceberam, mas eu não comentei o primeiro versículo. A prata tem suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. Primeiro versículo, eu não comentei. A prata tem suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Ouro tem o seu lugar. Lugar onde ele será clarificado, derretido, derramado, para que então tenha a forma que o ourives deseja. Eu já ouvi assim: ouro no meio do lixo também é ouro. É verdade, só que não tem nenhum sentido ouro no lixo. Jó está dizendo: o ouro tem o seu lugar. Por que você saiu do seu lugar? Por que você deixou o seu lugar? É tempo de voltar. É tempo de voltar para o lugar que você deixou. O lugar onde você era clarificada, derretida, derramada e preparada para ser a peça que o seu dono deseja. O medo não é o seu lugar. A depressão não é o seu lugar. A dor não é o seu lugar. Aquele quarto escuro não é o seu lugar. Aquele cantinho que você senta nas reuniões em sua igreja achando que você é menor do que todo mundo, não é o seu lugar. Aquela posição de humilhação que te faz mendigar o amor de quem nunca te respeitou, não é o seu lugar. Esse lugar de descontentamento, murmuração. Olha como você ficou. Você era tão doce. Não é o teu lugar. Eu vou chamar o altar. Tem um altar espiritual formado aqui. E eu vou chamar aqui, à frente desse altar, pessoas que estavam afastadas da casa do Pai, da presença de Deus, do lugar do ouro, do lugar de tratamento. É muito mais do que geografia, é espaço espiritual. Você está afastada, mas o Pai está de braços abertos dizendo: o teu lugar é em mim. Eu vou chamar você, menina, que ainda não entregou a sua vida publicamente a Jesus. E Ele está dizendo: eu trabalhei tanto por você. Por que você quer um lugar que não é seu agora? Aqueles lugares que você tem frequentado não são para você.
Aquela rodinha não é para você. Aquele lugar que depois quando você sai se sente tão suja, não é para você. Ele está dizendo: vem para o lugar que eu preparei para você. Vem para os meus braços, você é meu ouro. Aonde estão aquelas que querem assumir seus lugares, que estavam afastadas da casa do Pai, ou que ainda não haviam se entregado publicamente a Ele? Vem para cá, estou esperando você. Ouro, vem assumir teu lugar. Vem assumir, vem. Isso. Pode vir. Nem mais uma noite fora do seu lugar. Vem para o seu lugar. Aleluias. Aleluias. Vem para o seu lugar. Vem para o seu. Nem mais um dia, nem mais uma noite fora do seu lugar. Tem mais, pode vir. Coragem. Lugar de ouro não é no fundo da gaveta. Lugar de ouro não é embaixo do colchão. Lugar de ouro não é num potinho quebrado no canto da casa. Ele vai fazer de você algo que será para a glória e para o louvor dEle. Tem mais, pode vir, tem mais. É teu dia hoje. Isso. Vem. Essa é a tua noite. Nem mais um dia nessa caixinha. O seu lugar é aonde você será clarificada, derretida, derramada, e então será muito usada por Ele. Pode vir, ainda há tempo. Isso, venha em nome de Jesus. 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 Hoje é o teu dia, é a tua hora. Meninas, levantem as mãos aqui para frente. Sabe o que nós estamos fazendo agora? Cercando essas pedras preciosas que estão aqui. Nós estamos fazendo um muro de fogo ao redor delas. Não vai passar nenhuma seta, não vai passar. Elas estão sendo cobertas pelo amor de Cristo, pelo amor da igreja. Ninguém toca. Elas resolveram voltar para o lugar que é delas. Aleluia. O lugar que é a altura do que elas são, o altar, os braços do amado. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir às amadas, às conselheiras, intercessoras que estão orando, que ajudassem essa pessoa agora na confissão, para que ela diga: Senhor, eu estou de volta. Senhor, me perdoa, me recebe. Eu sou tua filha e eu quero estar na tua presença. Ó grande Deus, Pai amado, eu oro por essas vidas preciosas que estão no teu altar, ouro resgatado pelas tuas mãos. Agora sim elas estão no lugar exato, onde serão tratadas e preparadas para serem para a glória do teu nome. Como igreja do Senhor, nós ligamos, abençoamos, abraçamos e recebemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você tem que abraçar pelo menos 4 pessoas e dizer a elas: você vale ouro. Aleluia. Pelo menos 4. Enquanto você abraça, Jesus está abraçando. Enquanto você abraça, é Jesus que está aquecendo.